Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver a resposta do caso clínico 3, baseado em alterações vasculares. Como referência básica sugerimos aqui o livro do Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional. Então aqui o caso é um paciente masculino de 65 anos, que é levado ao pronto-socorro para sentir fraqueza súbita e formigamento do lado direito do corpo, né? Então provavelmente se é uma doença vascular, é um acidente vascular do lado esquerdo, né? O paciente relata que os sintomas se iniciaram há cerca de 2 horas enquanto ele assistia a televisão. Ele apresenta dificuldade para levantar o braço e a perna, braço e perna. Então a gente sabe que braço e perna, na distribuição do homúnculo motor, eles estão em faces diferentes do telencéfalo. O braço fica na face superolateral e a perna fica na face medial. E aqui a gente tem a artéria cerebral média de irrigação e aqui a artéria cerebral anterior. Então, pouco provável ser numa das cerebrais, ou nas duas cerebrais, né? Ele sentiu o rosto pesado também. A força muscular diminuída, uma paresia nos membros superiores e inferiores. Sensibilidade também alterada, incluindo a face, diminuída, uma hipoestesia. E sinal de Babinski preservado à direita. Presente, perdão. Tomografia anexa, que nós estamos vendo aqui, a figura A, mostra um corte transversal, e aqui o circulado, uma área hipodensa, né? E a B mostra um corte frontal. Bom, aí vamos para as perguntas. Observando a tomografia computadorizada, trata-se de um AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Essa é a primeira pergunta. Isquêmico ou hemorrágico? Então vamos lá. Na isquemia, nós temos uma diminuição do aporte sanguíneo, um comprometimento das bombas de sódio e potássio. Isso vai gerar uma degeneração hidrópica, né? Uma degeneração hidrópica. Isso significa que o neurônio ele vai ter acúmulo de água no seu citoplasma. E a água no citoplasma é hipodensa. Então, um sinal de hipodensidade, que é o que nós observamos aqui, ó. Essa área está hipodensa em relação às áreas normais. Aqui o córtex, que tem uma densidade maior, aqui a substância cinzenta, uma densidade maior do que a substância branca, que tem os axônios mielinizados. Então, trata-se de um AVC isquêmico. O hemorrágico, nós teríamos na hemorragia uma hiperdensidade. Tá. Bom, qual artéria está comprometida e qual a sua origem? Aqui nós vemos num corte frontal, o ventrículo lateral, a região do núcleo caudado, a cápsula interna e a parte do núcleo lentiforme, que é mais ou menos essa região aqui, núcleo caudado, cápsula interna e o núcleo lentiforme. E as artérias aqui são as artérias estriato lenticulares, que levam sangue para essa região. Então provavelmente há uma oclusão da artéria cerebral média. E a artéria cerebral média tem origem da artéria carótida interna. Então a carótida interna origina a cerebral média, e a cerebral média deve ter sofrido algum ponto de obstrução nos seus segmentos, fazendo com que o sangue não chegasse a essa região mais profunda do telencéfalo, e a região comprometida é a cápsula interna, que justifica os sintomas. Na cápsula interna tem a subida das vias aferentes sensoriais, a descida do trato córtico-espinal e o trato córtico-nuclear. Quando a gente fala de artéria cerebral média, ela tem anatomicamente dois segmentos, o M1, média 1, que é o tronco principal dela, que foi o comprometido, que é onde se originam as artérias estriato-lenticulares. Aí ela se divide em dois troncos, aqui na parte profunda do sulco lateral. Aí vem a M2, que seria o resto, né? Mas depois, estudos pormenores dividem aqui M3, passando próximo, né, aqui a superfície,
e o M4 que se distribui para a face superolateral, que a gente vê aqui nos exames de imagem, né? M1, M2, M3 e o M4 aqui não presente nessa imagem, mas aqui M1, M2, M3, M3 aqui e o M4 na parte cortical. Então essas são as partes da artéria cerebral média. E a última questão é como explicar os sintomas motores e sensitivos apresentados pelo paciente. Então, nós temos aqui o homúnculo motor, as fibras aqui da perna vão descer para formar o trato córtico-espinal e vão formar a parte da cápsula interna, do braço também, da cabeça também. E o sensitivo, as fibras estão subindo, né? No leminisco espinal para distribuir também sobem pela cápsula interna. Aqui parece ser dois lados, mas pensa que aqui é o giro pré-central e aqui é o giro pós-central. E desta forma um comprometimento na cápsula interna geraria esses sintomas, né? Aqui nós vemos a distribuição das fibras, né? Sensitivas, leminisco espinal, sinapse no tálamo, cápsula interna para chegar nas áreas corticais. Então, comprometer a cápsula interna vai gerar esse sintoma na metade do corpo. E aqui a descida das fibras pela cápsula interna. Lembrando que a cápsula interna tem uma perna anterior, um joelho e uma perna posterior. Nessa perna posterior, que eu estou abreviando aqui, passa justamente as fibras do trato córtico-espinal do membro superior, do tronco e do membro inferior. E a porção mais posterior, a via sensitiva subindo, a sensibilidade. E no joelho da cápsula interna, o trato córtico nuclear, que justifica a sintomatologia na cabeça. Então é um caso mais grave, né, onde tem um AVC que compromete logo o iniciozinho da artéria cerebral média, levando a uma isquemia da cápsula interna. Aqui dá para considerar que o paciente pode ter diminuição de movimento por conta do circuito da via direta sendo comprometida, o núcleo caudado, alterações no movimento ocular por pegar o trato córtico nuclear do oculomotor, do troclear e do abducente também, que não foi explícito ali no exame físico. Bom, esse era o nosso caso sobre a anatomia vascular do sistema nervoso. Bons estudos!